Operação da Polícia Federal em 5 estados prende 15 pessoas por desviar mais de 100 milhões de reais da saúde do Amazonas. 95% das agências bancárias estão fechadas no estado em adesão à greve nacional da categoria. Cresce o número de denúncias de propaganda eleitoral irregular às vésperas do pleito. Foram 30 nos últimos 2 dias. E ainda saiba como o conhecimento em astrologia está sendo utilizado até em terapias no estado. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje 15 pessoas suspeitas de desviar mais de 110 milhões de reais da saúde do Amazonas. Um jatinho, um helicóptero e carros de luxo foram apreendidos. A operação também deteve pessoas em São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte e no Distrito Federal. O esquema começou a ser investigado pela Polícia Federal em 2014, após a Controladoria Geral da União desconfiar do tamanho do repasse que o governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, fazia ao Instituto Novos Caminhos, uma fundação sem fins lucrativos que teria ganho, sem licitação, o direito de gerir 3 unidades de saúde e um centro de reabilitação de dependentes químicos no Amazonas. Nós verificamos que uma organização social denominada Instituto Novos Caminhos recebia cerca de 40% de todo o recurso destinado ao Fundo Estadual de Saúde. Isso nos chamou a atenção e, a partir daí, nós começamos uma investigação. Descobrimos que, além dessa organização social do Instituto Novos Caminhos, havia empresas coligadas que eram do mesmo grupo econômico, que faziam parte de um esquema criminoso que visava desviar recursos da saúde para o locupletamento de empresários e agentes públicos. A investigação da PF descobriu que o dinheiro era usado para pagar as empresas Salvari, Total Saúde e Cimea, que foram contratadas pelo Instituto para gerenciar as unidades de pronto atendimento do Campos Sales, em Manaus, do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos em Rio Preto da Eva, além da UPA e da maternidade de Tabatinga. Ele, em vez de fazer os concursos públicos e as licitações, ele qualifica uma organização social, uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, ele dá uma qualificação de organização social para ela e entrega para essa instituição 2 contratos de gestão. Então, esse instituto ele passa a fazer as vezes do Estado, passa a gerir esses recursos e contratar empresas. É que esse instituto ele tinha como seus diretores pessoas vinculadas àquelas mesmas empresas que seriam contratadas. Então, detectou-se que eles formavam o mesmo grupo. Até o momento, o esquema desviou mais de 110 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde, que é uma verba federal repassada para a Suzam. Entre as irregularidades descobertas estão superfaturamentos de serviços e de compra de produtos. O Instituto, ele contratava uma empresa de informática, ele precisava de um serviço de gestão hospitalar. Ao invés dele contratar uma empresa de informática diretamente para prestar esse serviço para ele, por exemplo, como foi constatado aí pela CGU, por 318 mil reais, ele contratava a Salvari para prestar esse serviço de gestão hospitalar para ele, sendo que, na verdade, ele simplesmente ia até a empresa de informática, a mesma empresa que poderia prestar diretamente, e pegava esse software e fornecia esse software para o Instituto Novos Caminhos por R$1.200.000. Ou seja, em vez dele pagar 318 direto para essa empresa, ele paga para Salvari R$1.200.000 para ela entregar esse software para ela, sendo que ainda percebeu-se que a própria empresa Salvari utilizava-se desse software também. O Estado, por exemplo, ele contrata o quilo da lavagem de roupa hospitalar a R$ 2,77. O Instituto Novos Caminhos pagava R$ 14,00 por 1 quilo de roupa hospitalar lavada. A organização criminosa também cometeu crimes de sonegação fiscal e tributária
de mais de 120 milhões de reais. A gente estima entre o conjunto tributário aí, né, uma sonegação que pode chegar até 120 milhões de reais, sendo em torno de 50 milhões nessa questão das pessoas físicas, entre contribuição previdenciária e o imposto de renda, e mais 70 milhões na parte do imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS e COFINS. Além disso, essas empresas elas declaravam no presumido e os valores que ela declarava eram sempre bem a menor dos valores que efetivamente ela tinha como receita. O esquema, segundo a PF, era comandado por Mohamed Mustafa e tinha a participação da secretária adjunta do Fundo Estadual de Saúde, Keitiane Evangelista. Ambos foram presos em Manaus. Além deles, outras 13 pessoas também foram detidas. A Polícia Federal ainda apreendeu 21 carros de luxo avaliados em mais de 3 milhões de reais, um jatinho e um helicóptero, além de confiscar casas e apartamentos de membros da quadrilha. Essa operação ela tem um objetivo que eu julgo aí muito nobre até, que é tentar estancar uma sangria que estava ocorrendo nos recursos públicos destinados à saúde aqui no estado do Amazonas. A Justiça determinou ainda que a Suzan suspenda qualquer repasse de verbas ao Instituto e que imediatamente assuma o controle e a gestão das unidades investigadas. O governo do estado informou em nota que um grupo gestor será formado para garantir que os atendimentos à população não sejam prejudicados. Disse ainda que vai solicitar à Polícia Federal acesso às investigações sobre o Instituto Novos Caminhos. O estado ressalta que não é alvo das investigações e que toma providências para colaborar com o que for necessário. E a polícia prendeu um dos homicidas mais procurados da cidade. O jovem, de 23 anos, é suspeito de envolvimento em 9 crimes no bairro da Paz, zona centro-oeste da cidade. Ele foi preso depois de usar um nome falso durante um atendimento em um hospital na Zona Leste, onde acabou sendo identificado. Ele é jovem, bonito e está acima de qualquer suspeita. Mas para a polícia, Dariel Amorim Ribeiro, de 23 anos, esconde atrás do rosto uma ficha criminal extensa. O rapaz foi preso no dia 8 de setembro durante atendimento no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, depois de ser vítima de um acidente de trânsito. É um cidadão que inclusive deu entrada no Hospital Platão Araújo com um nome falso, justamente para esconder o passado criminoso dele. Qual teria sido a dificuldade da polícia para localizá-lo? As pessoas, ele vai ficando mais esperto, né? Sabe que a polícia está atrás, né? Então ele busca meios, né, de não aparecer tanto, não sai na rua, só manda os outros fazerem. Então, se a gente não conseguir elementos informativos que descubram o paradeiro dele, fica difícil da gente encontrar. Segundo as investigações, Dariel cometia delitos desde que era adolescente. Ele é acusado por pelo menos 9 crimes, entre assassinatos e tentativas de homicídio, todos no bairro da Paz, na zona centro-oeste da cidade, local onde, de acordo com a polícia, ele comandava uma organização criminosa. Tem 4 mandados de prisão por homicídio, e homicídio tentado contra ele. Só para se ter uma ideia, aqui são 2 mandados por homicídio, ele ainda é investigado por mais 2 ocorrências de homicídio. Ele tem também 2 mandados pedidos pelo 17º Distrito, também por conta de tentativa de homicídio. Ele era uma espécie de líder da área do bairro da Paz, as coisas nas cercanias onde ele comandava ali o tráfico só acontecia com a ordem, com a anuência dele. Então, se algo o desagradasse, ele mandava, na gíria, como se fala, ripar, mandava passar o sal. Dariel já estava sendo procurado há uns 3 anos, mas desde que começou a virar alvo da polícia, ele sempre usava um nome falso e mudava de endereços. O acusado, que vai continuar sendo investigado, foi encaminhado para a cadeia pública, onde irá responder pelos crimes de tentativas e homicídios qualificados. E lá ficará à disposição da Justiça. E hoje à tarde, a Polícia Militar impediu um assalto numa loja de filtros no bairro Praça 14, na zona sul da cidade. Os 2 assaltantes foram presos em flagrante. O repórter Emanuel Cardoso tem os detalhes. O assalto aconteceu por volta das 3h30 da tarde desta terça-feira na Avenida Tefé, em uma loja de filtros.
O Diego de Oliveira, de 22 anos, e Augustus Alves do Nascimento, de 27 anos, renderam clientes e funcionários da loja. O local fica próximo ao batalhão da Força Tática e a Polícia Militar agiu de imediato. Os assaltantes ainda quiseram fazer de reféns os clientes e funcionários, mas foram dominados pelos policiais. O tenente Ademar Minori, que comandou a operação, explica como foi a prisão dos suspeitos. Primeiramente recebemos do nosso controlador, de que estava ocorrendo um assalto no local, nessa referida empresa. E um transeunte acabou indo lá no nosso batalhão e fez contato com a equipe Força 03, a comando do soldado Roberto. Em vista disso, os militares deslocaram e já pediram apoio. E, na sequência, nós já chegamos juntos também no local. Ao chegarmos lá, a equipe a comando do soldado Roberto conseguiu render os infratores e pegar aí todo o produto de origem do assalto. O Diego e o Augusto estão sendo autuados em flagrante aqui no primeiro DIP. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com 5 munições intactas, R$ 1.975 que haviam sido roubados da loja, além de 4 celulares também de funcionários e clientes do local. O ciclista morreu hoje de manhã em um acidente na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste. Ele se desequilibrou depois que a moto dele foi atingida por um carro. A motocicleta bateu em outro veículo e o rapaz foi jogado para debaixo de um ônibus. O condutor do carro que provocou o acidente não parou para prestar socorro e a polícia investiga o caso. A estação de ônibus do conjunto Atílio Andreasa, no Japim, Zona Sul, foi assaltada ontem à noite. O motorista chegou a ser ferido. De acordo com o Sinetran, até agora já são quase 2.000 assaltos a coletivos registrados este ano. Um policial militar foi baleado depois de trocar tiros com um assaltante em um mercadinho no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste. O suspeito fugiu e ainda levou R$ 150 do caixa. De acordo com a 25ª SICOM, o policial passou por uma cirurgia para tirar a bala que ficou alojada no pescoço. O quadro dele é estável. Moradores de 27 comunidades rurais ao longo da estrada M352 estão sofrendo com a falta do fornecimento de energia elétrica. Hoje pela manhã, eles interditaram a via, cobrando uma solução para o problema. A reivindicação dos moradores foi motivada pela falta no fornecimento de energia elétrica que já dura mais de um mês. A manifestação dos comunitários bloqueou a rodovia M352 que liga Manacapuru ao município de Novairão. A principal reivindicação é que se restabeleça o fornecimento de energia nas comunidades ao longo da estrada. Apesar da placa na beira da estrada dizer que aqui tem luz para todos, nas comunidades a realidade é outra. E eles não sabem nos explicar o que está acontecendo, não dão resposta. Então nós estamos aqui reivindicando porque o povo está sofrendo. Segundo os comunitários, são 27 comunidades atingidas com cerca de 300 famílias. E a gente aqui sofrendo com as crianças. Não temos água para lavar roupa, não temos água para lavar louça, nem tomamos banho, estamos todos fedorentos aqui, porque não tem água. Nós dependemos de bomba sapo para puxar água dos garapé e não tem energia, como vamos puxar? Sem energia, a escola está fechada e as crianças sem aulas. Tá ruim, a gente tá sem energia aqui, não tá tendo aula há 3 semanas, tá muito ruim sem estudar. Até a unidade básica de saúde não tem como fazer os atendimentos e exames. É necessário deslocar a lâmina para outro laboratório, é mais dificultoso, demora mais o resultado, então... Pequenos comerciantes do local afirmam que estão amargando prejuízos. Eu não tenho como trabalhar, né? Já perdi um bocado de mercadoria, né? Entre queijo, presunto, din-din, picolé, essas coisas, né? Aí não tem como eu vender que está fechado. A gente bate a massa, quando vai cilindrar, terminar de fazer o pão, a luz vai embora, não ajuda, aí estraga. Realmente é muito prejuízo para essa população. E em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas disse que houve interrupção no fornecimento de energia da região depois do cabo de rede ter partido em 2 pontos diferentes da estrada de Novairão, nos quilômetros 19 e 33. A concessionária informou ainda que a energia no local
já foi normalizada. A greve dos bancários completou hoje 2 semanas. Um transtorno para quem precisa de atendimento presencial. E o pior é que até agora não existe nenhuma indicação que a paralisação vai acabar. A cada dia, mais agências estampam o cartaz de paralisação. E a greve é por tempo indeterminado, já que até agora não houve entendimento para os bancários voltarem às atividades. Depois de 5 rodadas de negociação, o máximo que os donos dos bancos ofereceram foi um reajuste de 7%. Mas os bancários querem 15%, a reposição da inflação mais um ganho real de 5%. E o pior é que agora não existe nenhuma nova reunião agendada. A proposta que foi apresentada, que foi de 7% e um abono de 3.300 na quinta-feira passada, é uma proposta insuficiente para ser deliberada em Assembleia e a greve continua cada vez mais forte. Essa já é a greve dos bancários com maior adesão dos últimos 10 anos. Ela acontece simultaneamente em todo o país. E aqui na capital amazonense já fechou 90 das 94 agências. No interior, metade dos bancos, públicos e privados, também não funciona. E mesmo com os serviços dos caixas eletrônicos e lotéricas, isso prejudica a vida de quem precisa de atendimento presencial. Mas o sindicato não pensa em interromper a paralisação. A gente tem dito todo dia que as pessoas que têm o cartão magnético, estão em dias com suas senhas, eles estão tendo alguns paliativos para lhe atender. Aquele que precisa do atendimento do bancário, para ser atendido personalizado, esse infelizmente está pagando a conta no lugar do banqueiro. E daqui a pouco a gente fala de eleição. Você vai ver que a Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal Regional Eleitoral definiram as ações de segurança para as eleições no Amazonas. E ainda cresce o número de propaganda eleitoral irregular. Mais de 500 denúncias foram feitas ao TRE. A gente volta já já.